seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Lá Podcast. Dessa vez a gente tem a Érica Ribeiro como convidada. Estou muito feliz da presença dela aqui, porque, é claro, você sabe, aqui a gente gosta de trocas, diálogos e conversas profundas. E hoje eu a convidei para que a gente possa falar sobre despertar espiritual, né? Como é que foi um pouco desse caminhar, dessa trilha que a Érica ainda faz, né, que todos nós fazemos, rumo à expansão de consciência, mas saber um pouquinho mais da história dela para inspirar vocês de alguma forma. Então, Érica, muito obrigada pela presença, de antemão já te agradeço, e queria que você já começasse a falar para a gente um pouquinho, eu sei, né, pegar nos rótulos, quem é você, o que você faz, mas se apresentar rapidamente para o pessoal, para a gente já começar a conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Primeiro, eu gostaria de agradecer, estou imensamente feliz com o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Érica, né, Ribeiro, e a minha formação é em biologia. Eu fui até o doutorado na ciência e recentemente que eu tenho começado o meu caminhar, minha transição para a carreira de terapeuta, né? Para as novas profissões da nova era. E aí, sobre esse chamado que você recebeu, né, Érica? Você lembra qual que foi o ano? Se teve algum gatilho, alguma virada de chave, algo que aconteceu que você falou assim, não, agora eu estou me entendendo um pouco para além do meu corpo, né? Quando que foi esse grande boom que aconteceu na sua vida para você começar a buscar essas ferramentas holísticas e espirituais? Foi no meio do doutorado. Não sei se, né, muita gente sabe, mas a pós-graduação, principalmente no Brasil, é um grande gatilho para depressão, né, problemas psicológicos. E no meio do doutorado eu estava muito estressada, né? A gente se coloca uma pressão gigantesca. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada, não é possível que eu tô aqui para isso. E aí eu comecei com o reiki, eu nem sabia direito como era, mas assim, apareceu para mim, eu falei, eu vou fazer. Eu sempre tive um pezinho no misticismo, eu era até um pouco... O pessoal ria de mim, como você é uma cientista, né, tá aí fazendo pesquisa, né, e acredita em coisas que não são provadas pela ciência, mas assim, tem uma série de questões e eu sempre senti o chamado para isso. E aí eu comecei com o reiki. Aí eu saí um pouco da religião que eu frequentava, né, que era católica, porque não estava fazendo mais sentido. E aí eu terminei o doutorado meio que, né, procurando essas coisas. Só que a grande chave mesmo foi quando eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Estava desempregada e aí começou a pandemia, porque eu voltei para a casa dos meus pais em 2019. Então, até 2020, no início da pandemia, eu ainda estava desempregada. E aí, aquele boom de sentimentos, né, de emoções, de tudo, aí que eu tive a certeza. Falei, gente, eu estou vivendo de um jeito errado. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa inquieta que eu preciso mudar. E aí, foi um boom também de cursos, né? E aí, nossa, fiz vários cursos. E aí, conheci a Gabi Staff, e ela lançou, eu fui uma das primeiras do Despertando, e aí foi a grande virada de chave para mim, foi lá no Despertando. Cada aula era uma expansão de consciência gigantesca, e aí foi a partir daí, só fui sentindo e deixando as coisas fluírem mesmo. Ai, que lindo! Eu também, eu comecei, eu era tipo você, assim, sempre gostei do místico, me associei à astrologia, né, desde, sei lá, desde sempre, eu acho que a astrologia tá na minha vida com horóscopo, com aquelas coisas, né, de revista da Capricho, então eu sempre gostei muito também, mas as aulas da Gabi, estar no portal, que foram realmente aquele boom
para mim também durante a pandemia. Ai, que lindo, adorei. E aí, Érica, eu gostei, eu acho que eu queria falar um pouquinho disso também, dessa dicotomia, digamos assim, sobre espiritualidade e ciência, né? Que você vive os Sim. dois. Antes de falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre o que você, como cientista, acredita, né, sobre essa união. É possível ter essa união? Você acha que é saudável isso? E que talvez já esteja na hora, né? Já tenha passado da hora, inclusive, da gente conseguir, né, unir tudo isso, que eu acho que é para o bem de todo mundo, né? Nenhum Sim, quer o mal de ninguém, na verdade. com certeza. Bom, primeiro que eu não vou mentir, em vários momentos eu duvidei, eu falei, gente, não é possível, sabe? O que que eu tô fazendo? Eu sofro aqui para provar alguma coisa, porque eu trabalhava com vírus, então a gente tem que fazer de tudo para provar que o vírus está ali, e acredito em coisas que ninguém está provando. Então, eu ficava muito nessa discussão interna também. E aí, à medida que a gente vai, né, se abrindo para a espiritualidade, para o misticismo, eu fui entendendo que tem coisas que não é que a ciência não consegue provar, a gente só não tem ferramentas o suficiente para provar o que, né, tem de oculto ainda. E vai muito também, por exemplo, a astrologia. Eu peguei artigos que as pessoas me falavam assim, mas tem artigo que não prova nada. Só que eles faziam uma comparação muito básica entre signo solar e ascendente. Não fazia todo o estudo que tem no mapa astral, que assim, é absurdo de tanto de informação que a gente consegue tirar e que faz super sentido na vida das pessoas. Então, não é que a ciência não consegue provar, não tem interesse suficiente e não tem ferramentas ainda que sejam suficientes. E a espiritualidade, ela. Agora que, né, a gente também, à medida que a gente vai estudando, vai se abrindo, a gente vai tendo acesso a algumas informações que antes a gente não conseguia ter. Então, nada impede, e eu acredito fortemente que isso vai acontecer, da ciência começar a conseguir provar algumas coisas. A própria relação de que a gente fala que é do jovem místico, né, que tudo é energia, isso já foi provado. As pessoas só não querem entender, às vezes, também, entendeu? Já foi provado que tudo é frequência e vibração. E é a partir disso que a gente fala, né? E eu acho, né, agora falando um pouco, que não existe ciência sem espiritualidade. Às vezes, eu trabalhava com um professor aqui da UFMG também, e ele às vezes me falava assim, eu estava dormindo e acordei com uma ideia, e levei para o laboratório e deu certo. Esse dormindo e acordei com uma ideia é a espiritualidade soprando no ouvido dele, entendeu? São essas coisas, assim, é uma inspiração, é uma ideia, tudo isso é espiritualidade, tudo é o espiritual te dando aberturas para você seguir um caminho. Então, eu acho que não existe um sem o outro. E a espiritualidade também precisa da ciência, né? Precisa da matéria para eles conseguirem trazer para o mundo, né? Para o material, coisas que às vezes eles não conseguem só, porque eles precisam dessa energia densa, né? Para eles conseguirem agir aqui com a gente. Então, eles precisam também da ciência para isso. Então, eu acho que não existe um sem o outro. E se as pessoas começassem a se abrir um pouco mais, talvez a gente não teria tanto estresse né, na pesquisa e poderia ser algumas coisas assim mais fluidas, né, de sentir, enfim, né, várias, eu acho Ô, que poderia ser Érica, mais... e você acha que talvez ainda tenha esse embate, né? Não sei se essa é a palavra, entre ciência e espiritualidade, porque um está muito no campo do sentir e o outro está muito no campo do provar e do material, e aí, quando você não se permite sentir tanto, pode acabar rolando, acontecendo isso. Qual que é a sua percepção a respeito? Eu acho que sim, eu nunca, né, nunca tinha pensado assim exatamente nesse sentido, mas o que me vem agora é que sim, né, porque
que eu acho que tem um certo embate, porque a gente mesmo a gente procurando, de vez em quando a gente fala, não, mas deixa eu sair do mental, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se cobrando não, mas se policiando para sair do mental. E eu acredito que na ciência também é um caminho longo para que seja mais pelo sentir, né? E mais no sentido deixar para o sentir questões de inspiração mesmo, de o que é realmente necessário, o que está sendo preciso, porque e deixar para o mental, né, para o provar, para você conseguir colocar esse sentir na matéria, né? É o feminino e o masculino, né, que você intui e age. Mas é um processo longuíssimo e com certeza vai ter muito embate, e tem muito embate, né? Porque o sentir já tem, né? As inspirações já vêm, mas é muito mais no mental. Isso me lembrou muito também Albert Einstein. Ele era um cientista, mas ele também estava muito ligado a essas questões espirituais e místicas. E eu acho que ele foi o que ele foi também muito por conta dessa junção, né? Ele tinha uma consciência muito expandida, assim, no sentido de estar aberto a coisas Uhum. talvez que ele não podia explicar ou que eram espirituais. Então, eu acho que ele acoplou isso ao trabalho dele, fazendo com que ele fosse não só isso, né, mas o gênio que hoje ele ainda é, né? E a história dele, o legado dele ainda reverbera no mundo, né? Eu acho que esses grandes cientistas e gênios da ciência, muitos deles associaram questões espirituais, né? Uhum. Freud também, eu acho que tem um pouco dessa pegada, enfim, eu acho que pode ser mesmo Uhum. um caminho, né? Não, seria incrível, porque as informações estão aí, né? Eles captariam muito mais informações. Ô, Érica, e aí deixa eu te perguntar a respeito dessa continuidade, né, do seu trabalho com a espiritualidade. Uhum. Você se sentiu alguma vez, assim, travada pelo um racional científico que você foi, né, é doutora, né, nessa área da Uhum. ciência. Hoje, como é que você tenta conseguir conciliar essas duas coisas, assim, que acredito que pode ser um desafio? É, foi, foi mais um desafio. Agora, desde o momento em que não tem muito tempo, acho que foi ali logo depois de Gabi, assim, logo depois do Despertando, que eu fui integrando isso, que eu falei, gente, não tem problema, né? Uma coisa não exclui a outra. E aí, a partir desse momento que eu entendi que não tinha o que excluir, uma coisa não excluía a outra, que eu podia ser as duas coisas e levar um pouquinho da espiritualidade, né, para a ciência, né, para onde eu atuo, aí eu não tive mais desafio, eu não fico escutando as pessoas e tentando provar, ou tentando buscar comprovação científica naquilo, sabe? Eu, eu até, às vezes, acredito demais em algumas coisas, e aí agora eu aprendi também a ver o que faz sentido, o que não faz, e se faz sentido eu levo e espero, observo, né, o observar também, que é um pouco científico também, né, a observação, e enfim, tá vendo? Não tem como separar. Mas eu não fico buscando comprovação científica mais. Ai, que legal, muito legal saber que realmente um não caminha sem o outro, né? Eu acho que É, essa não. junção que é a especial. E muito legal É. ver esse seu caminho de união dessas duas coisas, né? Ô, Érica, e aí, depois, né, você começou no Reiki, fez vários cursos, e você também é formada, né, na terapia multidimensional. E aí, quando a gente fala em multidimensional, né, o que é isso, multidimensional? É como se fossem várias realidades, várias consciências dentro de uma. Dá para explicar isso ou é muito louco? Nossa, como diz a Tami, né, a formadora, é uma loucuragem. Mas é multidimensional porque nós temos vários corpos, né, que estão ocupando dimensões diferentes, né?
A gente consegue mais ou menos explicar até a 7ª dimensão, e eu não vou saber explicar o que cada corpo tá, mas é assim, é o corpo físico, né? O corpo etéreo, o corpo emocional, o corpo mental, e aí tem os corpos mais elevados. E aí é multidimensional, porque a cura com os seres de luz, ela acontece nesses diferentes corpos, né? Onde que, nas dimensões, o corpo que precisa ser trabalhado. É mais simples do que a gente imagina, mas até a gente colocar o raciocínio de forma clara é difícil. Mas é basicamente isso. E existe dentro, né, do multidimensional, assim, um encontro com outros seres que trabalham em conjunto? Como é que é isso? Como é que se forma uma egrégora espiritual, a sua egrégora, ou tem a egrégora da própria terapia? Como é que são esses seres atuando lá em cima para essa cura? Como é que quem é invocado, quem é chamado, quem trabalha em conjunto? A gente já nasce com a nossa própria equipe espiritual, né? Todo mundo, independente se acredita ou não, todo mundo tem a sua equipe espiritual. Durante a formação de multi, a gente passa, no primeiro dia, no sábado, a gente passa por várias iniciações. Então, tem a iniciação com os seres de outros planetas, tem iniciações com animais, tem iniciação com o Mestre Yeshua, tem com os arcanjos. Então, são várias iniciações, e essas iniciações é que vai formando a sua equipe espiritual de trabalho na multidimensional. O que assim, é mais geral da terapia, né, que todos vão ter esse apoio, é principalmente do Arcanjo Miguel, né, e todos os que estão ali com ele, e da Virgem Maria, da Mãe Maria. Então, são os dois que atuam mais na terapia como um todo, mas cada pessoa vai ter a sua egrégora. E a gente não fica vendo, né, quem que está trabalhando com a gente, seres. Às vezes acontece da gente ver algum ser ou outro, mas a gente não sabe, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui é do planeta tal. Não, a gente sabe que eles estão ali trabalhando, mas a gente não fica vendo assim, não. Ô, E Érica, senão e a aí? gente fala assim, né? Não, tem uma equipe, são seres, e aí as pessoas imaginam que a gente está ali vendo as pessoas fazendo. Não, é uma coisa mais energética. Assim. As curas. É mais sentido do que vista, né, na verdade. Isso, Tanto que é um grande desafio. Eu tive um pouco de receio, porque a gente fica achando que a gente vai ver. E, na verdade, a gente não precisa ver. Uma forma que a gente sente o que está acontecendo. A gente sente que tem algum ser ali diferente. Então, a gente... É o sentir mesmo. Então, a gente tem que sair totalmente do querer ver para quê, crer. E quando a gente sente, a gente sabe o que a gente sente. Então, não fica com dúvida, entendeu? A gente sente. E é isso. E aí você acha que isso é importante na hora da gente estabelecer uma relação com os nossos guias, mentores, com o nosso anjo da guarda, enfim, qualquer ser espiritual que nos acompanha, né? Igual você disse, tem essa egrégora desde o momento que a gente nasce, a gente já vem amparado pela espiritualidade. Então, assim, como se conectar com esses seres? Você, né, que já percorreu por alguns caminhos iniciáticos aí com a espiritualidade, dentro da sua forma de fazer e de visão, como é que é interessante se conectar com esses seres, né, espirituais que estão aí nos apoiando? Então, eu vou te contar que eu tenho um grande desafio. Já que é para ser realista, né? É uma coisa que me é cobrado, assim, por terapias, né, que eu faço, é uma disciplina, porque é a disciplina que faz a gente conseguir entender o que eles estão falando para a gente, é com a disciplina que a gente consegue sentir. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, mas nem sempre eu faço. Mas é a meditação, não tem como, é silenciando e ter uma constante. Eu, recentemente, acho que você participou até do meu desafio com a escrita intuitiva,
que eu ficava racionalizando como que eu ia escrever. Então, recente, eu tenho sentido um pouco desse apoio durante a escrita também, que me vem coisas que, né, geralmente não viriam. Mas você consegue ter esse contato com eles, né, essa aproximação, para que eles sintam a abertura, né, para você ouvir e que você consiga silenciar para diferenciar o que é o que eles estão soprando e o que é, né, do exterior, com a disciplina e meditação. É Mas, assim, realmente é desafiador mesmo, né? Porque se a gente vivesse eu acredito, né? Se a gente vivesse no mundo ideal, né, onde, sei lá, a gente não tivesse um tempo linear igual a gente tem, talvez a gente estivesse já nem precisando perguntar como se conecta com esses seres, né? Que a gente já estaria do lado deles. E eu acho que é esse o desafio mesmo. A gente está numa realidade, né, de terceira dimensão, onde tem muitos desafios, tem muitas questões, tem esse tempo, a falta dele, 1000 tarefas, várias coisas a serem feitas, e isso eu acho que vai ficando, né? A gente às vezes dá uns tropeços, eu acho que está tudo certo, né? Porque uma coisa que eu sinto que conectando com a espiritualidade, né? Uma coisa que eu sinto muito forte é que eles são muito generosos. Então, assim, eles não vão desistir da gente, né? Eles querem que a gente tenha disciplina e vai lá todo dia, conversa com eles, mas eles são tão amorosos, né? A nossa equipe é tão amorosa e generosa que eles não vão desistir da gente. Eu sinto muito isso, né? Para você, você sente que eles estão sempre celebrando quando você se permite esse acesso? Nossa, eu até arrepiei aqui, eu acho que eles concordam com você. Eu acho, eles são super generosos e eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, eles não vão, eles te dão todas as aberturas, eles vêm, te cutucam, né? Te traz alguém para te trazer uma mensagem, mas eles respeitam. Enquanto você não se abre para escutar, né? Enquanto você não está pronta, eles não vão aparecer, não vão ficar gritando no seu ouvido, né? Porque muita gente tem um receio, né? Ah, não vou me abrir para isso porque eu não quero ver, eu tenho medo. E não é assim, eles respeitam, eles sabem que você tem medo, né? Então, eles vão te respeitando e eles são, igual você falou, eles são super generosos. E eu sou muito intuitiva, mas agora que eu estou aprendendo a confiar na minha intuição, porque antes eu falava, não é não. Fingia, né? Fingia que eu não estava vendo, fingia que eu não estava percebendo, até que a gente leva uns tombos, né? E aí a gente fala, não, agora eu tenho que confiar mesmo. E a gente vai aprendendo, né? Tudo vai entre os polos, né? A gente vai, uma hora está muito focada e aí esquece que tem que viver, tem que matar no material, aí uma hora está muito no material, então a gente vai achando o eixo, e agora que eu estou achando o meu eixo. E aí, você lembra de algum momento, de algo relacionado à sua intuição, assim, de o que fez você perceber que isso é a minha intuição e eu preciso confiar nela? Quando você sabe que ela vem? Tenta falar um pouquinho sobre isso, se você lembrar de algum exemplo, alguma coisa. Nossa, eu sou péssima para lembrar essas coisas. Mas, assim, até em coisas, às vezes, do dia a dia, assim. Às vezes, teve um dia que, com uma amiga minha aqui que eu moro, ela é muito fechada, e eu fico brigando com ela, ela precisava fazer uma cirurgia. E eu sonhei e acordei preocupada, e ela não estava em casa. Eu falei, gente, Juliana saiu para fazer a cirurgia e não me chamou. E aí, na verdade, ela não tinha feito ainda, mas ela tinha marcado para o dia seguinte e ela não ia contar para ninguém. Então, assim, eu fui e falei para ela, eu falei, Ju, eu sonhei, eu sei que você marcou, então você me fala que dia que você marcou que eu quero ir com você. Aí ela, nossa,
Então, assim, isso né, foi uma intuição clara, falando que estava perto a cirurgia dela e que ela não ia me contar. Mas, assim, questões de, às vezes, pequenas do dia a dia que a gente não vai dando atenção, né? Sei lá, é não ir num lugar e aí depois você vê que, né, as pessoas não gostaram. Com pessoas, eu tenho uma intuição muito forte, então, às vezes, eu chego perto de uma pessoa, conheço uma pessoa e falo, acho que não, né, não tá legal. E aí depois eu descubro, né, que a pessoa realmente fez alguma coisa com alguém. Então são coisas assim, mas até eu falar que foi intuição foi difícil. E aí, como é que você vê esse seu trilhar espiritual, né? Que é eterno até agora? O que que você sente que ele mais te ajudou, te auxiliou? Tem algum momento que foi importante? O que que você mais aprende com esse contato com a espiritualidade, trabalhando, né, com a espiritualidade, com as terapias e abrindo esse canal, né? Então, eu vejo o meu caminho espiritual, assim, com desafios como qualquer outro, mas eu acho muito bonito, assim, sabe? Quando a gente se abre. E eu adoro conhecer também histórias de outras pessoas, porque é um caminho que eu até conversei outro dia com uma amiga que a gente brinca que é meio que é masoquismo, né? Porque a gente, junto, né, com esse caminho espiritual, vem o autoconhecimento e aí a gente tem acesso a algumas verdades, né, algumas informações, e a gente vê como que a gente é responsável pelas coisas que a gente faz, né, pelas coisas que a gente atrai, e como que a gente tem que procurar curar, né? Quando a gente vê um desafio, não é simplesmente, isso está acontecendo comigo. Isso está acontecendo por quê? Né? O que que eu preciso olhar para isso? E aí eu falo que é masoquismo porque a gente recupera de um, tá ali amanhã, vai procurar outro, e tá sempre assim, né? Procurando e se curando, e é um caminho, sofrer, não é sofrido, né? Porque é doloroso, né? Assim, que quando a gente, né, tá ali na cura, mas é muito libertador. Você fala assim, pronto, agora isso aqui não vem mais, né? Se vier, vai ser de outro jeito, eu vou ter que ter outro olhar, mas esse olhar eu já não tenho mais. E eu gosto muito disso, porque eu aprendo muito e eu consigo viver de uma forma muito melhor hoje. Então, eu era super estressada, eu era lá em casa mesmo, meus pais comentaram, né, como que eu melhorei na relação com eles, porque você começa a aceitar melhor as pessoas, né, as diferenças, você começa a ver que tem muito mais, né, muito além do que uma picuinha, né, um estresse. Então, às vezes as pessoas se distanciam da espiritualidade porque acham que é alguma coisa de iluminação espiritual, mas não, é no dia a dia, né, que a espiritualidade está agindo. Então, eu gosto muito de ver a minha trajetória de antes desse caminho, de como que eu era estressada, como que eu estava sempre emburrada e, enfim, né? E aí agora, como que eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, eu consigo me proteger melhor, porque eu pegava energia, muita energia de outras pessoas, então hoje em dia eu já consigo me proteger melhor, então para ser eu mesma, e esse caminho da gente procurar, né, o que que a gente veio fazer, o que que a nossa alma sente, né, e como que a gente pode servir o outro. Então eu acho isso maravilhoso, Luiz. Como que a gente consegue Como que a gente consegue ter Realmente. uma visão diferente ele não é melhor, entendeu? Não é melhor que o outro, mas é uma visão diferente que me faz super bem. Assim, hoje ter esse caminho espiritual trilhando esse caminho espiritual tá sendo muito especial para mim. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Duas coisas que eu queria trazer para conversar com você. Uma que você falou que eu adorei, que é o medo da espiritualidade. Mas antes da gente falar desse medo, né, para essa possível não abertura, dessa
fuga, falar um pouco sobre esse processo que acontece, eu acho que a gente mesma, por um período, né, ou até mesmo atualmente, a gente às vezes foge de algumas coisas que a gente sabe que tá lá e você fala, ai, não sei se eu quero olhar para isso agora. Talvez a gente perceba isso hoje de forma mais consciente, de tipo, peraí, tem alguma sujeira aí querendo sair, eu vou dar uma pausa. Mas eu acho que tem muitas. Quando a gente está na inconsciência, a gente vai vivendo isso sem perceber essas dores e tudo aquilo que vem junto, então você acaba sofrendo sem saber por quê, e aí não faz nada com aquele sofrimento. E para Sim. mim, quando a gente tem o despertar espiritual, a gente, né, sofre, tem as dores, tem as questões, mas a gente faz algo com aquilo, né? Você Sim, é, acha que é mais ou menos assim? é total isso. A gente sofre como qualquer outra pessoa, mas a gente faz alguma coisa para aquela dor não vir de novo, né? Não vir. E direto eu falo assim, eu tô me sabotando nisso aqui, mas eu não tô pronta para olhar para isso agora. Peraí, deixa eu recuperar, daqui a pouco eu olho. É porque são muitas coisas, né? Nossa Não, Senhora. Gente, quando você acha que a vida fala, não, agora, olha só, a é, elevada, né? não, Vem os tapas na cara, o soco na boca do é, estômago e te fala, olha, você não tá nem na metade do caminho, tá começando a engatinhar ainda, né? Para entender as suas dores, as suas sombras, as suas é. questões. Nossa, teve um fato que eu ri demais depois, né, de mim. Eu estava numa fase que eu estava super bem, assim, estava me conectando e tal. E minha gatinha, a Lara, ela tem uma anemia. E aí eu fui fazer um tratamento espiritual presencial, que uma equipe espiritual, né, um grupo espírita aqui de Belo Horizonte, eles iam fazer esse tratamento com animais. E aí eu fui levar ela e eu fiquei muito ansiosa no dia, coisa que eu geralmente não fico mais. Mas um dia antes eu quase não dormi, cheguei lá super nervosa e tal. Aí, na hora de fazer o atendimento, a médica lá, né, a médium, ela virou para mim e falou assim: Olha, você tem que se acalmar, senão você vai matar ela antes da hora. E eu te aconselho a você procurar um tratamento espiritual, porque você está aqui, os seus chakras estão aqui. E aí você não está sabendo quem é a Érica. Eu olhei para ela, meu olho já encheu d'água. Eu falei assim: Meu Deus, eu não aguento mais. Eu achei que eu estava bem, eu não aguento mais. Aí vim chorando no Uber. Cheguei aqui, falei com a Mariana, falei, Mariana, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais. Eu procuro, só aparece coisa para eu procurar, só aparece coisa para eu curar. Aí depois eu recuperei as forças e falei, tá, beleza. Ela falou isso, agora vamos caçar um rumo, né? Mas assim, tem hora que tu bate um desespero. É verdade. Teve uma vez, nossa, essa história foi. Hoje eu rio também, mas na época foi desesperador. Eu tinha eu tinha ido para as terras para participar de um rito, né, com a ayahuasca. Foi a primeira vez que eu participei, Ah, e aí tipo, foi lindo, maravilhoso. Isso foi em dezembro de 2020. A gente está 2021, hum, tá? Dezembro do ano passado, 2021. E aí saí de lá linda, maravilhosa. E aí voltei para casa. Dias, semanas depois, o meu segundo gatinho, né, apareceu aqui na porta de casa. Eu falei, tá, vai ser de companhia para o Eclipse, que era o meu primeiro gatinho, vai ser lindo, maravilhoso. Pega o gatinho, amo o gatinho. E ele começa a me dar uma diarreia. O gato começa a dar diarreia, dar diarreia, dar diarreia. E eu entrei, Érica, não tô brincando, num sofrimento, eu chorava, eu falava, ai, por que que eu peguei esse gato? Uma negação, assim, eu fiz disso aqui, assim, ó, isso aqui. E hoje, olhando para, assim, eu sofri demais,
De verdade, por uma caganeira do meu gato, né? Tipo, eu falei, enlouqueci. E aí hoje, olhando para trás, né? Eu acho, né, o rito abriu, expandiu muito os campos e me mostrou com muita voracidade algo que já habitava em mim, né? Que é um querer controlar, que é isso que eu trabalho, assim, né? Eu acho que vai ser um trabalho eterno para mim, o controle, o apego, essas questões, mas o querer controlar ali, aquela situação de não querer que ele tivesse mal, e ele estava mal, e eu não podia fazer nada com aquilo, que não estava ao meu alcance. E aí isso cresceu muito, então é um fato que eu lembro, que hoje eu rio também, mas foi algo bem desafiador que eu vivi, né? Uma diarreia de um gato me fez realmente observar algo dentro de mim. Dentro de você. É isso. E eu, nesse momento, eu vi que eu precisava de ajuda, porque eu estava tentando fazer tudo sozinha, né? O orgulho, o controle. E aí vai trazendo muito mais coisas do que a gente tá vendo só, né? Ô, É Érica, e muito aí, mais. com relação a isso do medo, né? A gente falou que você que está assistindo esse podcast aqui, se você não está no caminho e quer começar esse caminho, não se iluda. Então, a gente já está sendo bem claro aqui que o buraco é mais embaixo, mas como a Érica disse, é libertador. Mas se você quer começar nesse caminho, né? Tá, eu quero começar nessa busca, mas realmente eu tenho medo, porque eu convivi muito com filmes de terror na infância. Foi muito meu caso também. Eu acho que até hoje, de certa forma, ali, consciente, inconscientemente, eu tenho alguns medos, né? Saem alguns memes no Instagram que são maravilhosos. Eu indo 3 horas da manhã beber água, aí povo. Então, existe isso, né? E como é que você superou esse possível medo, essa possível questão de, vai aparecer aqui um espírito na minha frente, falar bu, né? Sei lá. Como é que foi para você esse processo? Olha, eu vou te falar que eu também, eu era dessas que corria de madrugada. Se eu ficasse por último na minha casa para dormir, eu saía acendendo todas as luzes e corria para o meu quarto, porque eu morria de medo. Mas chegou um momento que eu estava com muito medo, e aí eu falei assim, né? Eu sempre gostei de estudar, eu falei, eu acho que uma forma de eu acabar com esse medo é estudar. Aí eu comecei, eu nem estava muito nesse caminho espiritual ainda, mas eu comecei a ler o Livro dos Espíritas, e aí lá eles tiram algumas dúvidas, né? Então eles falam que não aparece assim, né? Se você não está preparado, e, e aí, enfim, eu não lembro direito muito bem o que eu li, não. Mas muitas coisas que a gente estuda hoje, que a gente ouve muito falar, é disso, assim, que eles só vão aparecer se você está preparado, e a gente tem que aprender a trabalhar um pouco a nossa energia, né? Assim, para ter mais pensamentos elevados, né? Para não atrair energias densas. Porque se você sente, né? Se você vê algum vulto, você pode pedir. Fala assim, olha, não estou preparada, não quero ver. E se for energia boa, vai te respeitar. Se energia boa não, se for energia positiva, vai te respeitar. Se for uma energia densa, você pede para sair, que eles também vão respeitar. Não é assim de ficar aparecendo para qualquer pessoa, né? E se você sentir a necessidade de trabalhar um pouco a mediunidade, tenta procurar alguns lugares que você se sinta bem, né? Assim, alguma casa espírita, tem os terreiros de Umbanda, de Candomblé, mas que, de forma geral, eles não aparecem se a gente não está preparada. E isso eu escuto já escutei várias vezes de espiritualistas, né? E aí, hoje em dia, eu não tenho mais medo, não. Se eu estou sentindo um trem, se eu estou sentindo um medinho, eu falo, olha, não quero ninguém aqui, não estou preparada para ver. Se for energia, ninguém como é que eu falo? Ninguém tem, gente, esqueci a palavra. Mas é que não tá Autorizado? aberto, isso, autorizado. Não está autorizado ficar aqui e fica tudo certo. Eles respeitam a gente. São E muito mais respeitadores do que a gente imagina. para mim,
depois que eu comecei a me abrir, estudar e querer entender um pouco mais e sentir, eu acho que eu tenho menos, assim, o medo foi diminuindo, né? Porque eu acho que a gente fica com esse medo quando a gente não conhece, né? E aí, quando a É, gente vai se abrindo para isso, recebendo é, mensagens das pessoas, né? Trocando com pessoas que já estão nesse caminho, ouvindo essas pessoas falando, a gente vai falando, tá, como é que eu posso dar um passinho de cada vez para é, chegar lá? Então, hoje, assim, não vou falar que eu tenho 100%, né, preparada. Não sei se eu me sinto nesse lugar, não. não, também não. Mas eu consigo já não ficar com aquela coisa de, ai, sozinha em casa, tem que acender as luzes, porque senão... Aham, Eu era exatamente... Quando você falou, eu fiquei aqui morrendo de rir. Porque eu era exatamente essa pessoa quando eu era mais nova, criança, adolescente. Sempre tinha que dormir com uma luz acesa. Questões assim desse tipo, que eu acho que o pessoal que vai estar ouvindo a gente vai poder se identificar também, que eu acho que muitas pessoas já fizeram isso alguma vez na vida. Mas eu acho mas que é isso é se mesmo. permitir, né? Sim. E, igual você falou, é indo devagar, né? São pouquíssimas pessoas que têm mediunidade expandida que veem já logo cedo, né? Tem criança que vê, mas são pouquíssimas pessoas. Então, eles respeitam o nosso tempo. Eles, igual eu falei, eles vão dando umas cutucadinhas, vão te dando umas aberturas para você procurar. Então, é alguém que vem te falar sobre, né? Sempre surge um assunto, então eles vão dando um jeito de tentar se comunicar, mas eles não vão chegar para você, né, te assustando e te colocando medo, porque eles sabem que não adianta. Se você tem medo, você não vai receber a mensagem, né? E eles querem que você receba da melhor forma possível para o seu servir, porque eles estão aqui para te dar suporte, te dar apoio. Então, se eles vão te assustar, não vão. E é É. generosidade pura, é amor puro. Então, não E é uma isso. coisa que eu acho que me veio aqui agora também é sobre a questão, por exemplo, dos anjos da guarda, né? A gente sempre, assim, venho de uma família católica também, então era sempre, ai, durma com os anjos, seu anjo, 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 anjo. Uhum. E só depois eu fui associar, falar, caramba, anjo é espiritualidade, aí, né? Não, né? Tipo, o Uai. santo, a Nossa Senhora Aparecida é espiritualidade? Ou é espiritualidade? Eu não sei, Sim. eu acho que por algum momento eu não achava que isso era espiritualidade. Sei lá, agora me veio isso aqui Mas na é porque, cabeça. realmente, porque a gente coloca como se fossem coisas separadas, né? Que são que se a espiritualidade fosse fora das religiões. E não é, né? Tá tudo interligado. E é por isso que eu amo o xamanismo. E vamos falar Por um pouco disso, então. isso! Fala um Vamos. pouco para mim, então, dessa sua paixão pelo xamanismo, né? Você foi iniciada também pela Ayala, que foi inclusive entrevistada Sim. aqui, Ai, linda. maravilhosa, falando um pouco mais Maravilhosa. sobre as medicinas da floresta, falou sobre o xamanismo. Mas você, nesse caminho espiritual, então, se viu muito no xamanismo, porque é como se fosse uma junção, né, de todas essas crenças. É, É, o meu irmão até brincou o último Natal, ele falou assim, Érica, você sempre foi assim meio ecumênica, né? Porque eu acredito em tudo, gente. Para mim não tem separação. Por isso que eu fui saindo da Igreja Católica, porque foi me colocando em caixinhas, né? E que eu não gostava. Então eu queria, eu já, né, acreditava nos orixás. E aí, na religião católica, eu sou super devota de Nossa Senhora das Graças, junto com a minha mãe e a minha irmã. E assim, eu fui vendo no xamanismo, e já me chamava atenção, porque eu li um livro que era O Físico, e eu amei esse livro, e aí a continuação fala de xamãs, né, de curadores. Então, esse assunto me, já me era interessante. Até que o nosso amigo de Narte, né, me apresentou a Ayala, e aí eu conheci também a Larissa, né, que fez uma entrevista com você também. E aí comecei com as duas. Com a Larissa eu fui mais para a parte dos animais, né, que ela faz um trabalho maravilhoso. Eu fiz um curso com ela também, 4 módulos, eu acho.
E aí depois eu fui com a Yala, eu comecei com a jornada de Maria Madalena, que ela traz a Maria Madalena também no xamanismo. E aí depois eu fui para a iniciação, que foram 3 dias, né, muito intensos e maravilhosos. E aí, desde então, eu não saí mais, porque eu me encontrei no xamanismo, porque ele não coloca a gente em caixinha nenhuma, você acredita em quem você sente mais, né, conexão. Acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. E aí te traz uma conexão tão genuína com o todo e com a natureza que você é mais fácil, né, de às vezes você se ver pertencente mesmo do todo e como que o outro é você e como que você começa a amar. Eu olho diferente para a natureza hoje, eu olho diferente para os animais, sabe? Depois desse contato todo com o xamanismo. Sem contar com os rituais, né, que abrem, expandem a nossa consciência. E eu amo, assim, eu me encontrei total e não, né, hoje eu estou mais conectada no xamanismo, mas amanhã, né, quem sabe, não vem outra coisa. A Deus Mas pertence. hoje a Deus pertence, mas hoje o meu chamado é total para o xamanismo. Ai, muito lindo. Eu amo. Érica, para a gente encaminhando para o fim da nossa conversa, Oh, infelizmente, que senão a gente podia ficar aqui batendo papo, jogando conversa é, fora. Eu queria que você fizesse, né, as suas considerações finais, por favor. Mas assim, para que você tente explicar em palavras, eu sei que é difícil, né? O que a espiritualidade significa para você, né? Deixa o seu coração falar um pouquinho aí para a gente agora. a espiritualidade para mim é amor puro, assim, é generosidade, é o servir, é você se ver pertencente. Eu amo me sentir pertencente, porque a gente não se sente separado. E como a Ayala sempre fala, a gente nunca se desconectou, então a gente não é uma reconexão, é só um reencontro da nossa conexão. E a espiritualidade, ela me faz me sentir um ser humano, não é melhor, mas mais grato, mais amoroso, mais feliz. E o que eu tenho só a dizer é assim que se as pessoas sentem o chamado para não ter medo e vai caminhando devagar. Eu comecei há anos atrás e o meu caminhar é no meu passo e cada um tem o seu passo. Então, sente o chamado, só se abre, vai devagar. E é isso. Vai bem mineirinho, devagarinho. Eu não tenho culpa de comer quietinho, do meu jeitinho, bota Se inspire na Érica, gente. Vai devagarzinho, do seu É, jeitinho, no seu tempo. E eu isso, acho também, Érica, com aquilo que te atrai mais, né? Daquela vertente, daquele modo de olhar, que isso. realmente te conecta. Muitas pessoas se conectam com a religião e se associam à E tá tudo espiritualidade dessa certo. forma. Isso. Eu acho que é a gente se abrir e falar, tá, o que ressoa no meu coração, o que faz sentido para mim e se abrir para Uhum. isso, porque eu acho que realmente um caminho maravilhoso que faz com que a gente vive em Terra um pouquinho daquela missão planetária e cósmica que o todo vive, né? Então é isso, a gente se sente parte inteira daquilo que está fluindo, que está dançando ali tudo junto, né? Então é muito lindo mesmo. E eu queria muito, 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 muito agradecer a sua presença. Foi, nossa, uma delícia de verdade conversar com você, dar risada, falar de coisa séria, mas também, né, com essa leveza, com essa descontração, porque eu acho que isso aproxima muito as pessoas e eu acho que você trouxe muito isso também, né? Esse olhar carinhoso seu pela espiritualidade. Então, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por ter falado tudo isso aqui pra gente.